Aprenda a viver sem o meu dinheiro, gritou Amanda com o rosto contorcido de raiva, enquanto rasgava meu cartão de crédito ao meio e jogava os pedaços na mesa da cozinha. Olhei para o plástico rasgado, os números dourados agora separados em metades irregulares, e senti uma estranha calma me invadir. 28 anos de maternidade me ensinaram quando lutar e quando me render. Este momento pedia a segunda opção. Você tem razão, eu disse baixinho, encontrando o olhar furioso da minha filha. Minha resposta simples pareceu perturbá-la. Ela esperava lágrimas, súplicas e talvez até mesmo raiva, em quantidade equivalente à sua. Em vez disso, recebeu duas palavras de aparente rendição. Por um breve momento, confusão tomou conta de suas feições perfeitas, feições que se assemelhavam tanto às de seu pai que às vezes doía olhar para ela. Claro que sim, ela se recuperou, jogando o cabelo com mechas caras para trás. Estou cansada de você tentar me controlar, mãe. Primeiro, você detona o papai a vida toda. Depois critica meu apartamento, meu trabalho, meus amigos. E agora tem a cara de pau de pedir meu dinheiro depois de tudo que o papai fez por mim. Enquanto você só o quê? Ensinou matemática para os filhos dos outros. Antes de terminar de contar minha história, inscreva-se no canal e me diga nos comentários em que horários você está me ouvindo. Cada palavra foi criada para ferir, aprimorada por anos de prática. Eu já tinha ouvido variações desse discurso muitas vezes, sempre apresentando a mesma história revisionista em que Jack era o herói e eu, o vilão. A ironia poderia ter me feito rir se não fosse tão dolorosa. Só pedi para usar seu cartão por uma semana, até que meu plano de saúde processe a pré-autorização para minha cirurgia cardíaca, lembrei-a gentilmente. Mas você tem razão. Foi inapropriado da minha parte perguntar. Cirurgia cardíaca. Ela zombou, fazendo aspas no ar. Momento conveniente, mãe. Justo quando o papai está passando por dificuldades financeiras, de repente você precisa de procedimentos médicos caros. Toquei na pasta de documentos médicos sobre a mesa entre nós, os ecocardiogramas, as consultas com especialistas, os formulários de consentimento cirúrgico, mas não me dei ao trabalho de abri-la. Amanda não estava interessada em evidências que contradissessem sua narrativa. Eu entendo que você esteja chateado, eu disse. Quer um chá antes de ir? Meu Deus, você é impossível, exclamou ela, pegando sua bolsa de grife um presente do papai que eu tinha pago no Natal passado. Foi por isso que o papai te abandonou, sabia? Você é fria, calculista. Você nunca o entendeu. Nem a mim. Com essa despedida, ela saiu furiosa, batendo a porta da frente com força suficiente para sacudir as fotos na parede do meu corredor. Uma delas caiu, e a moldura quebrou ao bater no chão, um retrato de família de quando Amanda tinha 7 anos. Antes do último caso extraconjugal de Jack ter destruído nossa família. Que apropriado. Fiquei sentado sozinho à mesa da cozinha por vários minutos, olhando para o cartão de crédito rasgado. Era um cartão adicional na conta da Amanda, uma conta que eu vinha financiando discretamente há anos. A ironia do seu gesto dramático não passou despercebida. Ela acreditou que estava me cortando a ligação quando, na verdade, peguei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Durante anos, fiz transferências automáticas para as contas da Amanda, $1.200 para pagar a diferença mensal do seu apartamento de luxo, $800 para o aluguel do carro, valores variados para as faturas do cartão de crédito quando elas se aproximavam do limite. Tudo feito discretamente, permitindo que ela mantivesse a ilusão de que era financeiramente independente ou de que Jack era seu benfeitor. Jack, meu ex-marido, não contribuía com um centavo significativo para a educação da filha desde que ela tinha 12 anos. Seus cheques de pensão alimentícia eram devolvidos com tanta frequência que meu advogado acabou me aconselhando a parar de cobrá-los. Suas promessas de pagar a faculdade haviam evaporado, obrigando-me a aceitar um segundo emprego para cobrir os estudos de Amanda. No entanto, de alguma forma, na mente de Amanda, ele continuava sendo o pai generoso e solidário, enquanto eu era a mãe fria e reservada. Eu havia permitido que essa ficção persistisse, em parte porque nunca quis sobrecarregar Amanda com a verdade dolorosa,
E em parte porque temia perder o pouco de conexão que tínhamos. Se ela soubesse que seu amado pai havia efetivamente abandonado suas responsabilidades financeiras, deixando sua mãe para cuidar de cada detalhe, será que ela o odiaria ou simplesmente me odiaria ainda mais por revelar isso? Eu nunca saberia agora. Depois de 24 anos protegendo-a dessa realidade, eu estava exausto demais para continuar. Meu cardiologista tinha sido claro: reduzir o estresse, focar na recuperação e me preparar para a recuperação. A cirurgia, marcada para a próxima terça-feira, consertaria minha válvula mitral, mas a recuperação levaria meses. Eu precisava priorizar minha saúde agora, algo que havia negligenciado por décadas enquanto apoiava todos os outros. Meu dedo pairou sobre o aplicativo bancário. Uma a uma, cancelei todas as transferências automáticas para as contas da Amanda. Em seguida, liguei para o atendimento ao cliente do meu banco. Gostaria de me remover como fiador do cartão de crédito da minha filha, disse ao atendente. Número da conta: 4728-9156-0033-4782. Claro, senhorita Wilson. Devo informá-la de que isso pode afetar o limite de crédito e o status da conta, já que sua renda e pontuação de crédito foram fatores que determinaram o limite atual. Entendo, respondi. Por favor, prossiga com a remoção. Após concluir a verificação necessária, o representante confirmou: você foi removido como fiador com efeito imediato. Posso ajudá-lo em mais alguma coisa hoje? Não, só isso. Obrigada. Encerrei a ligação e me recostei, sentindo-me estranhamente leve, apesar da dor no peito, tanto emocional quanto física. Pela primeira vez em décadas, eu estava priorizando minha própria segurança financeira em detrimento dos excessos de Amanda. Os mais de $2.000 por mês que eu vinha destinando a ela agora permaneceriam na minha conta, ajudando a cobrir minhas contas médicas e os custos da recuperação. Meu celular tocou com uma mensagem do Jack, claro. Amanda sempre ligava para ele logo depois dos nossos desentendimentos. Marjorie, ouvi dizer que você está importunando a Amanda por dinheiro. Que atitude ruim. Deixe-a em paz. Não me dei ao trabalho de responder. Em poucos dias, ambos descobririam a verdade que estivera escondida à vista de todos durante anos. A ideia não me trouxe prazer algum, apenas uma resignação cansada. Levantando-me lentamente, peguei a fotografia que havia caído quando Amanda bateu a porta. Atrás do vidro rachado, nós dois, mais jovens, sorrimos para a câmera. Amanda sentada no colo de Jack, eu em pé, ligeiramente afastada, já me tornando periférica no cenário emocional da minha filha. Mesmo naquela época. Coloquei a moldura quebrada com a face para baixo em uma gaveta. Algumas coisas eram melhores se não fossem vistas. Reuni meus documentos médicos e revisei minha lista de verificação pré-cirúrgica. Sem o cartão da Amanda, eu precisaria recorrer à minha pequena reserva de emergência para cobrir as coparticipações hospitalares imediatas. Seria apertado, mas administrável. Depois de uma vida inteira me esforçando para cobrir minhas necessidades e as da Amanda, cobrir apenas minhas próprias despesas parecia quase uma indulgência. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, senti o peso da minha decisão. Amanhã, Amanda descobriria o que realmente significava viver sem o meu dinheiro, embora não da maneira que imaginava. A revelação provavelmente destruiria o que restava do nosso relacionamento. Mas talvez, eventualmente, pudesse criar espaço para algo mais honesto crescer em seu lugar. De qualquer forma, eu finalmente aprendi a lição que vinha tentando ensinar a Amanda há anos. Limites financeiros não são apenas sobre dinheiro. Eles são sobre respeito, realidade e, em última análise, autopreservação. Enquanto eu me preparava para dormir, imaginei como seria a cara dela quando tentasse usar o cartão de crédito no dia seguinte. Acordei na manhã seguinte com meu telefone vibrando furiosamente. 6 chamadas perdidas da Amanda na última hora, 17 mensagens de texto cada vez mais frenéticas e acusatórias. Deixei o telefone de lado e tomei meu remédio cardíaco matinal, seguindo as instruções do meu médico para minimizar o estresse antes da cirurgia.
Percebi a ironia de que o despertar financeiro de Amanda estava acontecendo justamente quando eu precisava me concentrar na minha saúde. Preparei um café da manhã simples, com aveia e bananas fatiadas. A extravagância das frutas vermelhas frescas agora era um luxo que eu precisava abrir mão. Sentei-me perto da janela da cozinha e observei o bairro ganhar vida. Às 8h47, exatamente quando o banco abriu, meu telefone tocou novamente. Amanda. Respirei fundo e atendi. O que diabos você fez? Sua voz era estridente, o pânico era evidente por trás da raiva. Bom dia, Amanda, respondi calmamente. Meu cartão foi recusado na Nordstrom. O gerente me reconheceu. Foi humilhante. As palavras saíram em um turbilhão de indignação. Aí liguei para o banco, e eles disseram que você se retirou como fiador, e todas essas transferências pararam, e minha conta está no vermelho. E o que você fez? Tomei um gole do meu chá antes de responder. Fiz exatamente o que você me mandou fazer. Estou aprendendo a viver sem o seu dinheiro. Do que você está falando? É meu dinheiro, minha conta. É mesmo? Perguntei baixinho. Verifique seu histórico de transações, Amanda. Não apenas as cobranças, mas também os depósitos. Volte o mais longe que puder. Veja de onde o dinheiro veio todos esses anos. Silêncio na linha. Eu conseguia ouvir sua respiração, rápida e superficial, e o leve clique que sugeria que ela estava revisando seu aplicativo bancário enquanto conversávamos. Isso não faz sentido algum, disse ela finalmente, com a voz mais baixa. Há depósitos da sua conta todos os meses há anos. Sim, mas papai disse que estava me ajudando com o apartamento e o carro. Ele disse, seu pai não contribui significativamente para o seu sustento financeiro desde que você tinha 12 anos. Amanda, eu disse gentilmente. Os cheques de pensão alimentícia pararam de chegar. O fundo para a faculdade que ele prometeu nunca se materializou. Todos os presentes que ele alegou ter te dado, do seu carro de aniversário de 16 anos à bolsa de Natal do ano passado, vieram da minha conta. Isso não, ele não faria isso. A voz dela falhou. Eu podia ouvir o mundo que ela havia construído começando a se fragmentar ao seu redor. Por que ele mentiria? Por que eu mentiria? Retruquei. O que eu teria ganhado escondendo meu apoio financeiro todos esses anos? Deixando você acreditar que veio dele? Mais silêncio então, com raiva renovada. Você está tentando me colocar contra o papai. Você sempre teve ciúmes do nosso relacionamento. Isso é manipulação. Suspirei. Ligue para ele, Amanda. Pergunte você mesma sobre o seu recente pedido de falência. Pergunte onde ele está morando agora que o apartamento dele foi retomado. Pergunte diretamente se ele tem te apoiado financeiramente e observe a cara dele quando responder. Sim, ela retrucou. E então vou expor todas as suas mentiras. A ligação terminou abruptamente. Larguei o celular e olhei pela janela. Henderson, da casa ao lado, passeava com seu corgi, parando para conversar com o jovem casal que havia se mudado recentemente para o outro lado da rua. A vida normal continuava ao meu redor enquanto meu próprio mundo cuidadosamente construído de sacrifício e segredo desmoronava. Passei o dia organizando meus documentos médicos e preparando minha casa para a recuperação pós-cirúrgica. A enfermeira visitante recomendou abrir caminhos para facilitar a mobilidade, estocar suprimentos essenciais e preparar refeições que pudessem ser facilmente reaquecidas. Tarefas simples que me ancoraram na realidade da minha situação enquanto eu esperava pelas consequências inevitáveis. Eram 14h36 quando a campainha tocou. Abri e encontrei Amanda parada ali, com a maquiagem impecável manchada de lágrimas, a postura confiante amassada em algo menor e mais vulnerável do que eu via há anos. Ele admitiu tudo, disse ela com a voz rouca. Depois que mostrei os registros da transação, ele não conseguiu mais negar. Ele está morando no sofá da casa do amigo. Ele está falido, ela engoliu em seco. Ele disse que você o acoberta há anos porque não queria que eu soubesse o fracasso que ele era. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Ela passou por mim e foi para a sala de estar, mas permaneceu de pé, agitada demais para sentar.
Por que? Ela perguntou, virando-se para mim. Por que você fez isso? Por que me deixou acreditar que ele estava me apoiando quando era você o tempo todo? Por que me deixou te tratar tão horrivelmente, pensando que ele era meu salvador? Acomodei-me cuidadosamente na minha poltrona, sentindo de repente cada um dos meus 62 anos. Quando você tinha 8 anos e seu pai foi embora, você ficou arrasada. Você o idolatrava. Quando as visitas de fim de semana dele começaram a se tornar menos frequentes, quando suas promessas foram quebradas repetidamente, eu vi você tentar entender tudo isso. As crianças precisam acreditar nos pais, Amanda. Então você mentiu para mim. Por décadas. Eu te protegi, corrigi gentilmente. No começo. Depois, quando você já tinha idade suficiente para entender, o padrão estava estabelecido. Você me colocou como a vilã da sua história, a mãe controladora, aquela que afastou seu pai perfeito. Contar a verdade naquela época teria parecido mais um ataque a ele. Amanda andava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos num gesto que lembrava tanto o do Jack que me fez doer o peito. Então, todos esses anos, quando eu achava que era financeiramente independente, ou que meu pai estava me ajudando, eu estava transferindo dinheiro para cobrir a diferença entre sua renda e suas despesas, confirmei. Seu apartamento custa $1.200 a mais por mês do que você pode pagar com seu salário. O aluguel do seu carro custa $800 por mês. Seus cartões de crédito estão sempre chegando ao limite. Ela parou de andar de um lado para o outro, me encarando com uma mistura de horror e compreensão crescente. E agora você parou tudo isso. Sim, por causa do que você disse ontem. Porque eu rasguei seu cartão e disse para você viver sem o meu dinheiro. Em parte reconheci, mas também porque não tenho mais condições de sustentar 2 famílias. Minhas contas médicas, sua cirurgia cardíaca, ela interrompeu, empalidecendo. Isso é real. Não é uma tática de manipulação. Em resposta, entreguei-lhe a pasta com a documentação médica que tentará mostrar-lhe no dia anterior. Ela afundou no sofá e abriu-a com as mãos trêmulas. Reparo da válvula mitral, ela leu em voz alta. Terça-feira. Daqui a 5 dias. Ela ergueu os olhos arregalados. E eu te acusei de inventar. Eu me recusei a deixar você usar meu cartão para suas despesas médicas enquanto você vem pagando meu estilo de vida há anos. Seu cartão que eu pago, corrigi suavemente. Mas sim. Amanda fechou a pasta, sua expressão mudando ao se dar conta de todas as implicações de sua situação financeira. Não posso pagar meu apartamento sem a sua ajuda. Nem meu carro. Meus cartões de crédito estão no limite. O pânico tomou conta de sua voz. O que eu vou fazer? Eu me fiz a mesma pergunta inúmeras vezes ao longo dos anos, durante o meu divórcio, quando a pensão alimentícia do Jack parou, quando as contas da faculdade chegaram. Todas as vezes a resposta foi a mesma: resolver, cortar gastos, trabalhar mais, sacrificar. Você fará o que eu fiz nos últimos 24 anos, eu disse a ela. Fará um orçamento com base na sua renda real, distinguirá entre necessidades e desejos. Tomará decisões difíceis sobre prioridades. Mas meu contrato de arrendamento, talvez precise ser quebrado, terminei por ela. Há penalidades, sim, mas viver além das suas possibilidades tem seu próprio custo, como você está descobrindo. Ela parecia tão perdida, tão sobrecarregada, que por um momento quase fraquejei. O instinto maternal de resgatá-la, de aplanar seu caminho, o mesmo instinto que me levará a esse arranjo insustentável, surgiu dentro de mim. Mas lembrei-me das palavras do meu cardiologista: seu coração não aguenta mais esse nível de estresse, Marjorie. Você precisa priorizar sua saúde agora, ou não estará aqui para ninguém. Então, em vez de oferecer salvação financeira, peguei meu laptop. Vamos fazer um orçamento realista juntos. Ver onde você realmente está. Amanda me encarou por um longo momento, depois assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ok, disse ela baixinho. Me ensina. Durante 3 horas, Amanda e eu dissecamos sua realidade financeira. Abri o Excel e criei uma planilha simples, do mesmo tipo que usei para administrar minhas próprias finanças precárias depois que Jack foi embora. 2 colunas:
Receitas e despesas. Severo, implacável matemático. Seu salário líquido mensal é de $4.250, eu disse, inserindo o valor que ela forneceu com relutância. Agora vamos listar todas as despesas fixas, uma por uma. Nós os adicionamos. Aluguel do apartamento $3.200, aluguel do carro $800, seguro $250, telefone $120, serviços públicos aproximadamente $200, pagamentos mínimos do cartão de crédito atualmente $430 em 3 cartões, serviços de streaming $75, mensalidade da academia $185 e sua consulta mensal no salão de beleza $320. São $5.580, sussurrou Amanda, olhando para o total. Todo mês, antes mesmo de eu comprar comida, roupas ou sair com os amigos. Sim, confirmei. Você está operando com um déficit mensal de $1.330 antes de quaisquer gastos discricionários. Mas como isso é possível? Estou me virando bem. Você não tem conseguido administrar nada, corrigi gentilmente. Eu tenho coberto o déficit, além de muitas das suas despesas com cartão de crédito quando elas se aproximam do limite. Os presentes do seu pai, na verdade, foram meus. Ela se recostou no sofá, atordoada. Então, todo mês tenho gasto, segundo meus extratos bancários, aproximadamente $6.800 a $7.200 no total. Quase o dobro da minha renda, sussurrou ela. Por anos, concordei. E isso não inclui a entrada do seu apartamento ou o depósito inicial do aluguel do seu carro. Essas foram transferências únicas e maiores. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, com os olhos fixos na matemática implacável da planilha. Eu quase conseguia vê-la reescrevendo mentalmente a narrativa de sua vida adulta, a ilusão de independência financeira se desintegrando diante daqueles números simples. Por que você não me contou? Ela perguntou finalmente, olhando para cima. Por que me deixou viver tão além das minhas possibilidades? A pergunta era justa, embora ignorasse sua resistência anterior a qualquer conselho financeiro que eu tentasse oferecer ao longo dos anos. Mesmo assim, eu lhe devia honestidade agora. Tudo começou quando você estava na faculdade, expliquei. O Jack tinha prometido cobrir sua mensalidade, mas quando chegou a hora, ele deu desculpas, contratempos nos negócios, problemas temporários de fluxo de caixa. Arranjei um segundo emprego, dando aulas particulares à noite e nos fins de semana, para compensar a diferença. Tomei um gole do meu chá, que já tinha esfriado. Você estava tão orgulhosa dele por ter te ajudado a terminar a faculdade. Eu não suportaria tirar isso de você, principalmente quando você estava prosperando academicamente. Então, depois da formatura, quando você conseguiu seu emprego em marketing, eu insisti em alugar o apartamento de luxo no centro da cidade, ela lembrou, estremecendo. Você me desaconselhou, disse que era muito caro para um primeiro emprego. Você me disse que meu pai achava que era um bom investimento na minha imagem profissional. Continuei dizendo que ele me ajudaria com o depósito. Quando não apareceu o dinheiro dele, transferi os fundos e deixei você acreditar que era dele. Virou um padrão. Amanda passou as mãos pelos cabelos novamente, aquele gesto tão típico do pai. Eu fui horrível com você, disse ela baixinho. Toda vez que você sugeria que eu estava gastando demais, eu jogava na sua cara que o papai entendia a importância das aparências, de viver bem, que a sua mentalidade de classe média era o motivo pelo qual ele foi embora. A velha mágoa cintilou brevemente. Sim, e durante todo esse tempo, ele não contribuiu em nada enquanto você fazia bicos e morava nesta casinha para subsidiar meu estilo de vida. Sua voz falhou. O que há de errado comigo? Como pude ser tão cego? Você era criança quando o divórcio aconteceu, eu disse. Crianças criam narrativas que as protegem de verdades dolorosas. Você precisava que seu pai fosse perfeito porque a alternativa, que ele abandonasse suas responsabilidades para com você, era dolorosa demais para aceitar. Não sou mais criança, ela respondeu. Tenho 36 anos e fui terrível com um único pai que se sacrificou por mim. Foi doloroso testemunhar sua autorecriminação, mas necessária.
Anos de apoio financeiro contribuíram para sua situação atual. Nós dois tínhamos a responsabilidade, ela pela cegueira deliberada, eu por permitir que ela continuasse. O que acontece agora? Perguntou ela, apontando para a planilha. Não tenho condições de sustentar minha vida. Não, não pode, concordei. Não da forma como está estruturado atualmente. Você tem escolhas a fazer. Que escolhas? A matemática não funciona. A matemática sempre funciona, Amanda. É isso que eu tentei te ensinar. Quando as despesas excedem a receita, você tem duas opções: aumentar a receita ou reduzir as despesas. Ajustei a planilha, criando uma nova coluna chamada Orçamento Revisado. O contrato do seu apartamento agora é mensal, certo? Quando ela assentiu, continuei. Há apartamentos decentes de 1/4 em Westbrook por $1.600. É metade do seu aluguel atual. Westbrook fica a 30 minutos do centro da cidade, ela protestou fracamente. Sim, muitas pessoas se deslocam mais longe para conseguir moradia acessível, respondi calmamente. O aluguel do seu carro tem 9 meses restantes. Isso é mais difícil de resolver imediatamente, mas quando ele terminar, comprar um carro usado confiável reduzirá consideravelmente sua prestação mensal. Uma por uma, analisamos suas despesas, encontrando pontos para cortar, reduzindo seu plano de telefone, eliminando serviços de streaming redundantes, substituindo a academia exclusiva pelo centro de recreação comunitário, estendendo suas visitas ao salão de beleza para cada 8 semanas em vez de 4. Isso parece um castigo, disse ela, olhando para os números revisados. Não é um castigo, Amanda. É a realidade. A realidade da qual eu venho te protegendo. A maioria das pessoas vive dentro de suas possibilidades porque não tem escolha. Eu te dei a ilusão de ter mais recursos do que você tinha, e esse foi o meu erro. Ela ficou em silêncio por um momento. E a sua cirurgia? Como você está conseguindo pagar? Hesitei, mas então decidi que a única saída seria a honestidade absoluta. Com dificuldade. Meu plano de saúde cobre 80% após a minha franquia de $2.500. O procedimento custa aproximadamente $40.000, então minha parte é de cerca de $10.000 mais a franquia. Tenho economizado especificamente para isso, mas vai esgotar a maior parte do meu fundo de emergência. E a recuperação? O cardiologista mencionou 3 meses antes de você poder retornar ao trabalho integralmente. Tenho algumas licenças médicas acumuladas e posso dar aulas particulares em casa depois do 1º mês. Vai ser difícil. Não mencionei que os fundos que eu estava desviando para ela teriam tornado esse período muito mais administrável. Amanda olhou para a planilha, depois para minha pasta de documentos médicos, sua expressão mudando enquanto algum cálculo interno se completava. Eu quero ajudar, ela disse de repente. Amanda, não, escuta, isso é importante, ela se endireitou, olhando diretamente para mim. Tenho tirado de você há anos, sem nem saber. Agora você precisa de ajuda, e eu. Ela gesticulou, impotente para a evidência financeira de sua situação. Não tenho nada para dar. Pior do que nada, tenho dívidas e obrigações que nem consigo pagar sozinha. Comecei a tranquilizá-la, mas ela continuou. Mas tenho algo mais a oferecer. Estou pesquisando desde ontem. Sua cirurgia é na terça-feira e você precisará de alguém durante a recuperação. A enfermeira visitante só fica algumas horas por semana. Você precisa de alguém aqui. Sua voz ficou mais forte, mais decidida. Estou dando aviso prévio sobre meu apartamento hoje. Estou me mudando para ajudar você na recuperação. A declaração me pegou completamente desprevenida. Amanda, isso não é necessário. É absolutamente necessário, ela insistiu. Não só para você, para mim também. Preciso encarar a realidade. E parte dessa realidade é que não tenho condições de pagar meu apartamento. Mudar-me para cá temporariamente resolve 2 problemas. Você recebe cuidados pós-cirúrgicos e eu ganho um tempo para pagar dívidas e economizar para um lugar mais realista. Observei o rosto da minha filha, vendo a determinação substituir o choque e a autopiedade de antes. Pela primeira vez em nosso relacionamento adulto, ela estava oferecendo uma solução que reconhecia a realidade.
em vez de esperar que a realidade se curvasse às suas preferências. Você não mora mais aqui desde a faculdade, lembrei a ela. Seria uma mudança significativa para nós dois. Eu sei. Ela sorriu com tristeza. Principalmente para você, que tem que lidar comigo durante sua recuperação. Mas eu não estou pedindo, mãe. Estou te dizendo o que vai acontecer. Pela primeira vez na minha vida, vou me apresentar e estar lá para você, do jeito que você sempre esteve para mim. Percebi a ironia de que minha crise financeira havia criado a primeira oportunidade para minha filha demonstrar altruísmo genuíno. Talvez houvesse algo a ser salvo dessa situação, afinal. Tudo bem, concordei cautelosamente. Um acordo temporário enquanto eu me recupero e você reorganiza suas finanças. Ela assentiu e olhou novamente para a planilha. Então, sobre esses cartões de crédito, o fim de semana anterior à minha cirurgia passou em um turbilhão de atividades. Amanda pediu demissão do seu apartamento, negociando uma rescisão antecipada que, embora cara, era menos custosa do que continuar pagando os pagamentos que ela não podia pagar. Ela chegou à minha casa na manhã de domingo com seus pertences essenciais amontoados em seu SUV de luxo, parecendo determinada e um pouco em estado de choque. Deixei a maior parte dos meus móveis no apartamento, explicou ela enquanto carregávamos as caixas para o seu antigo quarto. O síndico concordou em vendê-los em consignação para compensar parte da taxa de rescisão do contrato. Isso foi engenhoso, comentei, genuinamente impressionado. A Amanda da semana passada esperaria que outra pessoa, provavelmente eu, resolvesse esse problema para ela. Ela deu de ombros. Acontece que quando você conta a verdade às pessoas que têm vivido além das suas possibilidades e precisa fazer mudanças, elas às vezes estão dispostas a colaborar. Um sorriso pesaroso cruzou seu rosto. Embora eu tenha tido que aguentar um sermão do gerente sobre responsabilidade fiscal que soou suspeitosamente como coisas que você vem dizendo há anos. Passamos o dia reorganizando minha modesta casa para acomodar seu retorno. O quarto que ela usará durante o ensino médio havia se tornado meu escritório e espaço para aulas particulares, mas fizemos algumas mudanças para torná-lo funcional para ambos os propósitos. Observei Amanda confrontar as evidências físicas de sua redução de tamanho, pendurando roupas de grife em um armário com um quarto do tamanho do anterior, organizando produtos de luxo para a pele em uma cômoda simples de madeira em vez de sua penteadeira de banheiro personalizada. Não acredito que estou de volta a este quarto, murmurou ela, sentada na cama de solteiro onde passará a adolescência. Eu estava tão desesperada para escapar daquilo, para ter uma vida adulta glamourosa como a do meu pai. Eu achava que esta casa, este bairro, era algo a ser superado, não apreciado. Sentei-me ao lado dela, notando como o colchão afundava sob o nosso peso combinado. Esta casa nos manteve seguros durante alguns anos difíceis, eu disse. Não é luxuosa, mas está paga. Sem hipoteca significa liberdade de um fardo financeiro significativo. Mais uma lição que estou aprendendo tarde demais, suspirou ela. Meu apartamento era lindo, mas era uma prisão financeira. Eu trabalhava para pagar por ele e na maior parte do tempo, ficava exausta demais para aproveitá-lo. Dei um tapinha no joelho dela, percebendo compreensão genuína em suas palavras, talvez pela primeira vez. Nunca é tarde para aprender, Amanda. Aos 62 anos, ainda estou aprendendo. Mais tarde naquela noite, enquanto eu revisava minhas instruções pré-cirúrgicas na mesa da cozinha, Amanda trouxe uma pilha de envelopes e os colocou diante de mim. O que é isso? Perguntei. Todos os extratos de cartão de crédito que consegui encontrar, ela respondeu, sentando-se à minha frente. Preciso da sua ajuda para entender o dano real. Juntos analisamos metodicamente. 3 grandes cartões de crédito, todos quase estourados, além de cartões de lojas de suas boutiques favoritas. O total era impressionante, $27.500 em dívida rotativa, com juros entre 18% e 24,99%. Eu tenho pago apenas o mínimo, ela admitiu. Às vezes nem isso. Quando as coisas estavam difíceis, era aí que você entrava com uma transferência que eu achava. Ela parou.
Bem, eu inventei explicações diferentes em momentos diferentes. Um bônus do trabalho, um presente do papai, dinheiro de uma conta de investimento mítica. Só os juros estão te consumindo, observei, calculando rapidamente. Você está pagando mais de $500 por mês só de juros, sem nem tocar no principal. Amanda assentiu com uma expressão sombria, mas resoluta. Liguei para todas as operadoras de cartão hoje. Fechei todas as contas, exceto a do meu Visa mais antigo, que estou guardando para emergências. Eles estão trabalhando comigo em planos de pagamento, mas ainda vai levar anos. Fiquei genuinamente surpreso com essa abordagem proativa. É um passo significativo. Também conversei com o RH da empresa sobre assumir responsabilidades adicionais, continuou ela. Há um programa de certificação em marketing digital que eles reembolsam parcialmente. Isso significaria uma possível promoção em 6 meses. Você tem estado ocupada, comentei, observando seu rosto. A mulher arrogante e defensiva que havia rasgado meu cartão de crédito ao meio poucos dias antes parecia transformada pela realidade de sua situação financeira. Ela olhou para baixo, mexendo na borda de um extrato de crédito. Tive muito tempo para pensar desde quinta-feira. Sobre dinheiro, sim, mas também sobre padrões, como tenho repetido a abordagem financeira do meu pai, mantendo as aparências a qualquer custo, evitando a realidade até que ela desabe. Fiquei em silêncio, permitindo que ela tivesse esse momento de reflexão sem interrupção. Ele me ligou ontem e ela continuou. Depois que eu contei que ia morar com você, ele tentou me convencer do contrário. Disse que eu estava rebaixando meu estilo de vida desnecessariamente, que alguma coisa apareceria financeiramente como sempre acontece. E o que você disse? Perguntei cuidadosamente. Um lampejo de sua antiga paixão surgiu. Eu disse a ele que nada aparece magicamente. Que o que realmente aconteceu foi você discretamente encobrindo as promessas quebradas dele e os meus excessos durante anos. Que eu preferia viver dentro das minhas possibilidades do que continuar o ciclo de fantasia financeira que ele me ensinou. Meu peito se apertou com uma emoção que nada tinha a ver com a minha condição cardíaca. Deve ter sido uma conversa difícil. Ele não reagiu bem, admitiu ela. Disse que eu estava me tornando uma pão duro como você, como se ser financeiramente responsável fosse um insulto. Ela balançou a cabeça. Eu achava que o carisma e os grandes sonhos dele o tornavam especial. Agora vejo que ele era simplesmente irresponsável, e eu estava seguindo o mesmo caminho. Ambos os caminhos têm consequências, eu disse cuidadosamente. Viver além das suas possibilidades cria uma falsa sensação de prosperidade que eventualmente se desfaz. Mas ser cauteloso demais pode significar perder oportunidades ou alegrias ao longo do caminho. O desafio é encontrar o equilíbrio. Amanda olhou ao redor da minha modesta cozinha com novos olhos. Todos esses anos, pensei que você vivesse assim porque não podia pagar por algo melhor. Nunca imaginei que você pudesse estar escolhendo segurança financeira em vez de se exibir. Uma casa quitada e um fundo de emergência não ficam bem nas redes sociais. Observei com um pequeno sorriso, mas me ajudam a dormir à noite. Passamos o resto da noite preparando a casa para minhas necessidades pós-cirúrgicas, reorganizando os móveis para criar caminhos livres e montando uma área de dormir temporária no andar de baixo para que eu não tivesse que subir escadas durante o início da recuperação. Enquanto trabalhávamos juntos, notei mudanças sutis em nossa dinâmica. Amanda verificava. Se as tarefas eram muito extenuantes para mim, tomava a iniciativa sem que me pedissem, abordava os problemas com atenção em vez de esperar soluções imediatas, pequenas mudanças que sugeriam transformações maiores em andamento. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, Amanda bateu suavemente na porta do meu quarto. Você precisa de alguma coisa antes de dormir? Perguntou ela. Analgésico? Água? Li que manter-se hidratado antes da cirurgia é importante. Estou bem, obrigada, respondi, tocada pela preocupação dela. Sou um pouco ansiosa por causa de terça-feira. Ela hesitou na porta. Liguei para o hospital hoje para confirmar que estou na lista de visitantes aprovados e para verificar a programação das cirurgias. Estarei lá o tempo todo.
Você não precisa faltar ao trabalho. Já organizei uma folga, ela interrompeu com firmeza. 3 dias esta semana, além disso, trabalharei remotamente depois disso, conforme necessário, durante sua recuperação inicial. A Amanda da semana passada jamais teria sacrificado o tempo de trabalho e a imagem profissional que cultivava com tanto cuidado pelas necessidades de outra pessoa. Esse pequeno, mas significativo, ajuste sugeriu uma reordenação de prioridades que me deu esperança. Obrigada, eu disse simplesmente. Ela assentiu e acrescentou suavemente: tenho sido terrível com você por tanto tempo, mãe. Não posso mudar isso da noite para o dia, mas posso estar aqui para você agora. Descanse um pouco. Temos um dia cheio na terça-feira. Enquanto ela fechava a porta, eu estava deitado na cama, contemplando a reviravolta inesperada que nosso relacionamento havia tomado. Meu problema cardíaco, algo que eu temia revelar a Amanda, havia se tornado o catalisador para verdades e realinhamentos há muito esperados. Talvez houvesse uma simetria matemática nisso, afinal, enquanto meu coração físico precisava de reparos, nossa conexão emocional finalmente estava recebendo a atenção de que precisava há anos. Amanhã traria exames pré-cirúrgicos, preparativos de última hora e, sem dúvida, mais ansiedade. Mas pela primeira vez em décadas, eu não enfrentaria esses desafios sozinha ou apoiando outra pessoa. Minha filha estava se prontificando, ainda que imperfeitamente, a me apoiar. Não era como eu imaginava que nosso relacionamento evoluiria, mas por outro lado, a vida raramente seguia equações previsíveis. Terça-feira chegou com a clareza estéril de um problema matemático que não pode ser evitado, apenas resolvido passo a passo. Amanda me levou ao hospital às 5h30, conforme as instruções, as ruas ainda escuras e vazias. Eu esperava que ela falasse nervosamente. Ela sempre processava a ansiedade por meio de palavras, mas ela estava surpreendentemente calma e concentrada. Você tem seu documento de identidade e cartão do seguro? Perguntou ela quando entramos no estacionamento. Sim, e a lista de medicamentos, a diretiva antecipada e os formulários de procuração. Dei um tapinha na minha bolsa. Amanda assentiu e encontrou uma vaga perto do elevador. Baixei o mapa do hospital e anotei a área de espera da consulta cardíaca. Tenho meu laptop para trabalhar remotamente, carregador de celular e uma muda de roupa, caso o atendimento demore mais do que o previsto. Sua preparação me pegou de surpresa. Esse era um lado de Amanda que eu raramente via, a profissional eficiente e detalhista que ela presumivelmente era no trabalho, mas nunca demonstrava em casa. Nosso relacionamento sempre foi definido por suas reações emocionais e minhas respostas práticas. Essa inversão de papéis foi ao mesmo tempo desconcertante e tocante. O processo de admissão foi uma confusão de formulários, perguntas e verificações de segurança repetitivas. Amanda cuidou dos detalhes administrativos enquanto eu vestia o avental hospitalar e me submetia ao monitoramento de sinais vitais e à colocação de soro intravenoso. Quando a enfermeira perguntou sobre meu contato de emergência, percebi de repente que eu sempre listava minha colega Susan em vez de Amanda, presumindo que minha filha estaria muito ocupada ou não seria confiável para responder em uma crise. Minha filha, eu disse, acenando para Amanda. Ela também é minha representante legal para cuidar da minha saúde. A sala de espera pré-cirúrgica estava lotada de outros pacientes e suas famílias, todos nós suspensos naquele limbo peculiar de expectativa e pavor. Amanda sentou-se ao meu lado, cobrindo a minha mão de vez em quando notava minha ansiedade aumentando. O cirurgião já realizou mais de 3.000 procedimentos valvares, disse ela calmamente. Eu pesquisei exaustivamente. Seus resultados estão entre os melhores do estado. Virei-me para ela surpreso. Quando você fez isso? No fim de semana, ela deu de ombros como se fosse óbvio. Eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo com seu coração e quem iria consertá-lo. Uma sensação acolhedora que nada tinha a ver com os medicamentos pré-cirúrgicos se espalhou pelo meu peito. Minha filha havia pesquisado sobre minha condição e sobre o cirurgião, um pequeno gesto que, no entanto,
Representou uma mudança radical em sua percepção das minhas necessidades. O anestesista chegou para explicar o procedimento, seguido pelo meu cardiologista e, em seguida, pelo próprio cirurgião, Dr. Shen. Todos me perguntaram se eu tinha alguma dúvida, o que eu não tinha. Eu havia pesquisado bastante antes de concordar com a cirurgia, mas Amanda me surpreendeu novamente. Qual abordagem específica você usará para o reparo da válvula? Ela perguntou ao Dr. Shen. Esternotomia tradicional ou minimamente invasiva? O Dr. Shen pareceu impressionado. Faremos uma mini toracotomia direita, uma pequena incisão entre as costelas em vez de dividir o externo. Isso significa uma recuperação mais rápida, embora os primeiros dias ainda possam ser bastante desconfortáveis. Amanda sentiu e anotou no celular. E a previsão de internação? 4 a 5 dias se tudo correr bem, depois várias semanas de recuperação em casa antes de retornar às atividades normais. Obrigada, disse Amanda com a mesma atenção concentrada que provavelmente usaria em uma reunião de negócios. Estarei aqui o tempo todo, então por favor me atualize regularmente. Logo depois, a equipe de transporte chegou para me levar para a cirurgia. Este era o momento que eu temia, não o medo do procedimento em si, mas de enfrentá-lo sozinha. Jack tinha ido embora muito antes das minhas cirurgias anteriores, uma esterectomia e remoção da vesícula biliar, e Amanda estava na faculdade ou ocupada demais para fazer mais do que um telefonema superficial depois. Mas hoje, enquanto se preparavam para me levar, Amanda se abaixou e segurou minha mão com firmeza. Estarei aqui esperando, prometeu ela, com os olhos fixos nos meus. Vai ficar tudo bem, mãe. Eu cuido disso. Eu acreditei nela. A próxima coisa de que me lembro é de acordar na sala de recuperação, desorientado e com dores consideráveis, apesar da medicação. Uma enfermeira percebeu minha consciência e se aproximou para verificar meus sinais vitais. Sua cirurgia correu bem, ela me informou, ajustando algo no meu soro. O Dr. Shen conseguiu consertar a válvula em vez de substituí-la, o que é o melhor resultado. Sua filha já recebeu notícias. Perdi a consciência enquanto monitoravam minha recuperação inicial. Por fim, fui transferido para a unidade de terapia intensiva cardíaca, onde a primeira pessoa que vi foi Amanda, levantando-se de uma cadeira enquanto eles colocavam minha cama no lugar. Ela parecia cansada, mas aliviada, e imediatamente se moveu para o lado da cama que não estava abarrotado de equipamentos médicos. Ei, disse ela suavemente. Você foi ótima. O cirurgião disse que tudo correu perfeitamente. Tentei responder, mas minha garganta estava muito seca e dolorida por causa do tubo de intubação usado durante a cirurgia. Amanda imediatamente pegou um copo com cubos de gelo que a enfermeira havia preparado. Pequenos goles ela instruiu, levando a colher aos meus lábios. Disseram que sua garganta vai ficar dolorida por 1 ou 2 dias por causa do tubo de respiração. Conseguia sentir levemente, grato pelo frio reconfortante na minha garganta irritada. Sussurrei depois de algumas lascas de gelo. São pouco mais de 16 horas, ela respondeu. Você ficou em cirurgia por cerca de 5 horas. Eles vão te monitorar de perto esta noite, mas tudo parece bem até agora. As 24 horas seguintes passaram em meio a uma névoa de analgésicos, verificações de sinais vitais e breves momentos de lucidez. Durante todo esse tempo, Amanda permaneceu uma presença constante. Ao contrário da filha frenética e egocêntrica que eu conhecera, esta Amanda era atenciosa e calma, defendendo o controle da dor quando eu precisava, me ajudando com o espirômetro de incentivo que eu era obrigada a usar de hora em hora para prevenir complicações pulmonares e anotando meticulosamente tudo o que a equipe médica dizia. Na quinta-feira de manhã, eu estava mais alerta, sentado na cama e conseguindo ingerir líquidos normalmente. A dor cirúrgica permaneceu significativa, mas controlável com medicação, e minha equipe médica ficou satisfeita com meu progresso inicial. Você está indo excepcionalmente bem no segundo dia de pós-operatório, comentou minha enfermeira cardíaca enquanto examinava o local da incisão. Ter um bom apoio em casa faz uma enorme diferença na recuperação. Você tem sorte de ter uma filha tão dedicada.
Olhei para Amanda, que trabalhava em seu laptop no canto da sala, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, vestindo jeans e um suéter em vez de suas roupas de grife cuidadosamente selecionadas. Ela olhou para cima e sorriu, captando o final do comentário da enfermeira. Estou aprendendo com os melhores, disse ela. Mamãe cuida de todos há décadas. Agora é a minha vez. Depois que a enfermeira saiu, Amanda fechou o laptop e foi sentar-se ao lado da minha cama. Falei com os pais dos seus alunos de reforço, disse ela. Todos eles mandaram votos de melhoras. E o filho da senhora Bernatia trouxe uma caçarola para esquentarmos quando você chegar em casa. Foi muita gentileza dele, murmurei, tocado pelo gesto da família de um dos meus alunos de longa data. Também organizei um trem de refeições, continuou Amanda. A Susan ajudou a organizar. Seus colegas e vizinhos se inscreveram para trazer jantares para as 2 primeiras semanas depois que você voltar para casa. Olhei para ela, genuinamente atordoado. Você fez tudo isso? Ela sentiu, um pouco da sua antiga postura defensiva retornando. Tudo bem? Eu deveria ter perguntado primeiro, mas você tem tantas pessoas querendo ajudar, e eu pensei. Está mais do que tudo bem, interrompi gentilmente. Só estou surpresa. Coordenar ajuda não é algo que eu esperaria que você pensasse. Amanda olhou para baixo, mexendo na ponta do meu cobertor. Eu não tinha pensado nisso inicialmente. A Susan sugeriu quando ligou para ver como você estava. Ela disse que você organizou coisas semelhantes para outros professores quando eles estavam doentes. Ela me encarou novamente. Você criou toda uma rede de apoio mútuo que eu nem sabia que existia porque eu estava tão focada na minha própria vida. A perspicácia em sua observação me impactou. Era verdade. Ao longo dos anos, construí uma comunidade de colegas, vizinhos e amigos que se ajudavam mutuamente em momentos difíceis. Não com apoio financeiro como eu havia oferecido a Amanda, mas com assistência prática e presença emocional. Foi um tipo diferente de riqueza que me sustentou durante os anos solitários após a partida de Jack. A comunidade importa, eu disse simplesmente, mais do que a marca do carro que você dirige ou o endereço na sua correspondência. Ela sentiu, pensativa. Estou aprendendo isso. As mulheres que eu achava que eram minhas amigas, aquelas com quem eu fazia compras e almoçava, nenhuma delas ligou para saber como eu estava desde que me mudei do apartamento. Mas sua colega de tutoria, Susan, que eu já vi talvez 2 vezes, passou 1 hora me ajudando a organizar o apoio para você. Essa revelação não me surpreendeu. Amanda havia cultivado relacionamentos baseados em aparência e status, assim como Jack. Tais conexões raramente resistiam a mudanças de sorte ou circunstâncias. A verdadeira amizade não tem a ver com o que você tem, eu disse a ela. Tem a ver com quem você é, mesmo quando, especialmente quando, as coisas estão difíceis. Amanda pensou um pouco e então gesticulou em direção ao meu copo d'água. Precisa de mais? Enquanto ela me ajudava com essa tarefa simples, observei a maneira cuidadosa com que ela segurava meu cotovelo, sua atenção para saber se eu estava confortável. Pequenas gentilezas que revelavam uma capacidade de cuidado que eu não sabia que ela possuía. Talvez quase catástrofes tivessem valor educacional, tanto financeiro quanto médico. Às vezes precisávamos nos despojar de pretensões para descobrir o que restava em nossa essência. Voltei para casa 5 dias após a cirurgia, exausta, mas me recuperando bem, segundo o Dr. Shen. A transição do hospital para casa trouxe novos desafios. O controle da dor sem a precisão mecânica das enfermeiras do hospital, o desconforto de dormir semi-erguida para reduzir a pressão sobre meu coração em recuperação e a humilhante dependência de outras pessoas para as necessidades básicas. Amanda transformou minha sala de estar em um quarto temporário, instalando uma cama de hospital alugada perto da janela, de onde eu podia ver o bordo no quintal. Ela organizou meus medicamentos em um organizador de comprimidos etiquetado, colocou uma campainha ao alcance para emergências e criou uma pasta com minhas consultas de acompanhamento, cronograma de medicamentos e diretrizes de recuperação. A enfermeira visitante virá amanhã de manhã, explicou ela, ajudando-me a me acomodar na cama. Até lá!
Programei alarmes no meu celular para os horários dos seus medicamentos e baixei aquele aplicativo de exercícios respiratórios que o terapeuta respiratório recomendou. Observei minha filha se movimentando com eficiência pelo quarto, arrumando os itens ao meu alcance, verificando se minha jarra de água estava cheia, tudo com uma competência que desmentia seu egocentrismo anterior. Em algum lugar por trás de sua imagem cuidadosamente mantida de riqueza despreocupada, havia essa pessoa capaz, escondida talvez até dela mesma. A primeira semana em casa estabeleceu nossa nova rotina. Amanda trabalhava remotamente na mesa de jantar, onde podia ouvir se eu chamasse, fazendo pausas para me ajudar com caminhadas curtas pela casa, cruciais para prevenir coágulos sanguíneos, mas exaustivas no meu estado debilitado. A enfermeira visitante vinha dia sim, dia não para verificar minha incisão, meus sinais vitais e meu progresso geral. Amigos e vizinhos traziam refeições conforme prometido, muitas vezes fazendo visitas breves e animadoras que me animavam. Durante todo esse tempo, Amanda administrou a casa com uma habilidade surpreendente, equilibrando suas responsabilidades profissionais com minhas necessidades de cuidados e as demandas práticas de administrar uma casa. Ela não era perfeita, às vezes se esquecia de ligar a máquina de lavar louça ou misturava roupas brancas e coloridas na roupa, mas sua disposição para aprender e se adaptar era notável. Certa noite, cerca de 10 dias após o início da minha recuperação, acordei de um cochilo e encontrei Amanda sentada ao lado da minha cama, estudando uma pilha de papéis com intensa concentração. No que você está trabalhando? Perguntei, com a voz ainda rouca de sono. Ela olhou para cima, ligeiramente assustada. Projeções financeiras. Estou tentando descobrir quanto tempo levará para pagar a dívida do meu cartão de crédito se eu investir cada centavo que sobrar. Cerca de 3 anos, supondo que eu mantenha minhas despesas reduzidas e aplique todo o meu bônus de fim de ano no cartão com juros mais altos. Ela suspirou, esfregando as têmporas. É preocupante ver quanto tempo leva para consertar erros financeiros. Mudei para uma posição mais ereta, estremecendo com a pressão na minha incisão em processo de cicatrização. A recuperação financeira não é diferente da recuperação física. Ambas exigem paciência, esforço consistente e aceitação de que o progresso nem sempre é linear. Pelo menos seu coração estará completamente curado em alguns meses, ela retrucou. Minha saúde financeira levará anos para ser restaurada. Verdade, mas considere a alternativa. Sem intervenção cirúrgica para mim, financeira para você, ambas as condições teriam se tornado terminais. Ela sorriu com a minha analogia. Sempre o professor de matemática, encontrando padrões e equivalências. A matemática ajuda a dar sentido ao caos, respondi. É reconfortante saber que certos princípios permanecem constantes mesmo quando a vida não. Amanda deixou de lado seus cálculos e me ajudou a ajeitar meus travesseiros. Falando em constantes, papai ligou hoje. Minha frequência cardíaca aumentou um pouco. Uma resposta que o monitor cardíaco teria sinalizado se eu ainda estivesse no hospital. Ah, é? Ele queria saber se eu já tinha me dado conta de voltar para um apartamento adequado. Sua voz tinha um tom novo ao falar sobre o pai, não exatamente raiva, mas uma avaliação lúcida que antes não estivera presente. Ele se ofereceu para ser meu fiador no contrato de aluguel. Isso é generoso, comentei neutramente. Amanda bufou. Generoso com o quê? O crédito dele está destruído pela falência, e ele está morando no sofá do amigo. É só mais uma promessa vazia. Ela balançou a cabeça. Eu disse a ele que vou ficar aqui até você se recuperar e eu pagar dívidas suficientes para pagar minha própria casa, uma casa dentro do meu orçamento atual, não a casa dos sonhos em que estou morando. Como ele reagiu a isso? Tão bem quanto você esperaria. Ela me olhou diretamente nos olhos. Ele disse que eu pareço com você agora. Ele quis dizer isso como um insulto, mas eu interpretei como um elogio. Essa simples declaração me fez chorar, e tentei contê-la. Durante décadas, Amanda idolatrara Jack e rejeitara meus valores. Essa mudança sutil, mas significativa, representou uma cura diferente da minha recuperação física.
De qualquer forma, ela continuou, pegando uma pasta na mesa lateral. Tenho pensado no que vai acontecer depois da sua recuperação. Obviamente não posso ficar aqui para sempre, acabaríamos enlouquecendo um ao outro, mas tenho pesquisado opções de aluguel acessíveis na região. Ela me mostrou anúncios de apartamentos modestos a uma distância razoável do trabalho dela, lugares que se encaixavam no orçamento que havíamos criado juntos, com aluguel representando no máximo 30% de sua renda. Este aqui tem um segundo quarto pequeno que eu poderia usar como escritório em casa, ela ressaltou. Não é nada parecido com o meu apartamento no centro, mas é limpo, seguro e eu poderia pagar por ele sem precisar de transferências adicionais de ninguém. O planejamento cuidadoso demonstrou uma maturidade que eu não havia visto na minha filha antes. Ela não esperava mais soluções financeiras mágicas ou resgates externos. Em vez disso, estava construindo um futuro sustentável com base em seus recursos reais, em vez de ilusões. Parece perfeito, eu disse a ela com sinceridade. Ela fechou a pasta com uma expressão séria. Mas não vou a lugar nenhum até que você esteja totalmente recuperada. Isso é inegociável. Amanda, agradeço tudo o que você fez, mas não quero te atrapalhar. A Susan pode me ver, e a enfermeira visitante. Mãe, ela interrompeu com firmeza. Por 24 anos, você se sacrificou por mim sem reconhecimento ou gratidão. Pode me deixar fazer uma coisa por você sem discutir. Dito dessa forma, eu não poderia recusar. Tudo bem. Ela sentiu satisfeita e então se levantou para atender a campainha a mais uma entrega de comida da minha rede de apoio. Enquanto ela agradecia a vizinha e arrumava a comida na cozinha, reflete sobre os inesperados aspectos positivos da minha condição cardíaca. Meu coração físico estava se curando gradualmente, com cada dia trazendo pequenas melhorias em resistência e conforto. Mas algo mais também estava se curando: o relacionamento com minha filha, que eu quase havia desistido de consertar. A verdade financeira que eu temia que a alienaria para sempre, em vez disso, criou espaço para honestidade e crescimento. Nenhuma das duas recuperações seria rápida ou fácil. Ambas deixariam cicatrizes, a cirúrgica no meu peito, a financeira no relatório de crédito da Amanda. Mas as cicatrizes eram evidências de cura, não apenas de ferimentos. Elas marcavam onde o dano havia ocorrido, mas também onde o reparo havia ocorrido. Quando Amanda voltou com uma bandeja de comida, percebi que, pela primeira vez em décadas, eu estava permitindo que outra pessoa cuidasse de mim, não perfeitamente, não sem atritos ocasionais, mas com esforço genuíno e habilidade crescente. Talvez isso também fosse uma forma de cura, aprender a receber depois de uma vida inteira de doações. Minhas reservas financeiras podiam estar esgotadas por anos suportando os excessos de Amanda, mas estávamos construindo um tipo diferente de riqueza agora, baseada em apoio mútuo e honestidade, em vez de ilusão e capacitação. Era uma equação mais equilibrada e, como qualquer matemático sabe, o equilíbrio é essencial para a estabilidade a longo prazo. 6 semanas após minha recuperação, o Dr. Shen declarou meu progresso excelente durante uma consulta de acompanhamento. A incisão estava cicatrizando perfeitamente, meus níveis de energia estavam melhorando e a válvula reparada estava funcionando corretamente, de acordo com meu ecocardiograma mais recente. Você pode aumentar suas atividades gradualmente, aconselhou ele. Caminhadas curtas ao ar livre, tarefas domésticas leves. Ouça seu corpo. Fadiga e desconforto leves são normais, mas dor aguda ou falta de ar significam que você está se esforçando demais. Amanda, que me acompanhava em todas as consultas médicas, anotava tudo no celular. Quando ela pode voltar a dar aulas particulares? Perguntou. Horário limitado, é claro. Eu diria mais 2 semanas para sessões presenciais, supondo que haja progresso contínuo, respondeu o Dr. Shen. Comece com 1 ou 2 alunos, mantenha as sessões abaixo de 1 hora e veja como você se sente. Essa foi uma boa notícia. Além da necessidade financeira de retomar o trabalho, eu sentia falta dos meus alunos e do estímulo mental que era dar aulas. O longo período de recuperação havia esgotado, minha frequência cardíaca aumentou um pouco,
uma resposta que o monitor cardíaco teria sinalizado se eu ainda estivesse. Enquanto dirigíamos para casa, Amanda estava estranhamente quieta, com os pensamentos claramente em outro lugar, apesar da atualização médica positiva. Tem algo em mente? Perguntei. Ela hesitou, depois suspirou. O consultor financeiro ligou enquanto você estava se trocando no consultório médico. Eu não queria mencionar isso até depois da sua consulta. Meu estômago se contraiu. Logo após a minha cirurgia, Amanda procurou ajuda em um serviço de aconselhamento de crédito sem fins lucrativos, na esperança de desenvolver um plano estruturado para lidar com sua dívida substancial. A consultora estava ajudando a negociar com os credores e a criar uma estratégia de pagamento realista. O que ela disse? Perguntei. Ela está revisando toda a minha situação financeira, incluindo o dinheiro que você transferiu para minhas contas ao longo dos anos, respondeu Amanda, mantendo os olhos na estrada, os nós dos dedos ligeiramente brancos no volante. Segundo os cálculos dela, você me deu aproximadamente $142.000 desde que me formei na faculdade, sem contar as mensalidades e as despesas de moradia durante os estudos. O valor exato me assustou. Eu nunca havia contabilizado o total, concentrando-me em gerenciar cada transferência conforme necessário. Ouvir o valor acumulado, quase metade do valor da minha modesta casa, foi preocupante. É mais do que eu imaginava, admiti. É mais do que qualquer um de nós imaginava, ela concordou calmamente. Ela sugeriu que eu considerasse isso um empréstimo em vez de um presente e estabelecesse um plano de pagamento junto com minhas outras dívidas. Comecei a protestar, mas Amanda continuou. Concordo com ela. Estou pensando nisso há semanas. Na verdade, esse dinheiro era para sua aposentadoria, mãe, para sua segurança. Em vez disso, foi usado para manter meu estilo de vida artificial enquanto você continuava trabalhando muito além da data em que deveria ter se aposentado. Chegamos em casa, mas continuamos sentados no carro enquanto ela concluía seu pensamento. Quero te pagar de volta, afirmou ela com firmeza. Não de uma vez, obviamente. Isso é impossível com minhas finanças atuais, mas com o tempo, com um plano estruturado, assim como minhas outras dívidas. Amanda, isso não é necessário, eu disse. É absolutamente necessário, ela interrompeu, virando-se para me encarar de frente. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de responsabilidade. Durante anos culpei você por ser controladora ou mesquinha, enquanto secretamente me beneficiava da sua generosidade. Fiquei ressentida com seus conselhos financeiros enquanto dependia do seu apoio financeiro. A dissonância cognitiva era, bem, uma forma de autoengano da qual não me orgulho. A percepção dela me pegou de surpresa. Esse nível de autoconsciência representou um crescimento emocional significativo. Agradeço a intenção, disse eu, cautelosamente. Mas nunca considerei esses empréstimos de transferência. Foram presentes, por mais equivocada que minha abordagem tenha sido. Esse é o problema, ela rebateu. Foram presentes que eu não ganhei, não apreciei, nem sequer reconheci. Chamá-los de presentes me livra da responsabilidade com muita facilidade. Ela respirou fundo. Preciso consertar isso, mãe, não apenas pela sua segurança financeira, mas pela minha própria integridade. Considerei a posição dela enquanto entrávamos e me acomodei na minha poltrona. A cama do hospital havia sido devolvida na semana anterior, outro sinal de progresso. A determinação de Amanda em me retribuir não se resumia apenas ao dinheiro em si, mas também a estabelecer um padrão mais saudável em nosso relacionamento e em sua abordagem às finanças. Se isso é importante para você, eu disse finalmente, então não vou me opor. Mas quero termos realistas que não lhe criem dificuldades enquanto você também está lidando com a dívida do seu cartão de crédito. Amanda assentiu, aliviada com a minha aceitação. A consultora sugeriu um pagamento simbólico para começar, talvez $100 mensais, com aumentos à medida que minha situação financeira melhorasse. Ela também recomendou que formalizássemos com um simples acordo por escrito, sem vínculo legal, mas como um compromisso simbólico. Parece razoável, concordei. Ela sorriu timidamente. Tem mais uma coisa. Ao rever meus hábitos de consumo, ela notou algo interessante.
Meus gastos mais excessivos frequentemente coincidiam com visitas ou telefonemas para o papai. Esse padrão não me surpreendeu. Jack sempre usou a indulgência material como um substituto para a conexão emocional. Mesmo durante o nosso casamento, sua reação a qualquer conflito ou decepção era comprar algo, um comportamento que Amanda observou e internalizou desde cedo. Ela sugeriu que eu poderia me beneficiar conversando com alguém sobre meu relacionamento com ele, continuou Amanda, uma terapeuta especializada em dinâmica familiar. Ela diz que comportamentos financeiros costumam estar ligados a padrões emocionais mais profundos. Parece esclarecedor, respondi cuidadosamente, sem querer parecer muito ansiosa por uma possível reavaliação do relacionamento dela com Jack. Amanda assentiu, parecendo nervosa e determinada ao mesmo tempo. Já marquei uma consulta inicial para a semana que vem. A admissão me surpreendeu. Amanda sempre rejeitara qualquer sugestão de terapia, encarando-a como uma admissão de fraqueza ou fracasso. O fato de ter buscado isso por conta própria representou uma mudança significativa em sua autopercepção. Estou orgulhosa de você, eu disse simplesmente. Ela pareceu surpresa, depois satisfeita com o elogio direto. Estou tentando, mãe. Sei que 6 semanas de escolhas melhores não apagam anos de comportamento egocêntrico, mas eu quero ser diferente. Melhor. Mudança não é apagar o passado, eu disse a ela. É criar um futuro diferente. Nossa conversa foi interrompida pela campainha. Susan chegou com as compras que havia comprado para nós. Enquanto Amanda ia ajudá-la a descarregar o carro, reflete sobre a jornada inesperada que havíamos feito desde o meu diagnóstico cardíaco. A recuperação física estava ocorrendo de acordo com as expectativas médicas. Mas a cura emocional e relacional havia tomado um rumo que nenhum cardiologista poderia ter previsto. Mais tarde naquela noite, enquanto Amanda preparava o jantar, um simples frango assado com legumes, bem diferente da comida cara para a viagem que antes era seu hábito diário, ouvi sua conversa telefônica com uma administradora de cartão de crédito. Seu tom era respeitoso, mas firme, enquanto negociava as condições de pagamento, nem arrogante nem defensiva, reconhecendo sua responsabilidade e defendendo condições administráveis. Obrigada por trabalhar comigo nisso, concluiu. Entendo que levará tempo para reconstruir meu histórico de crédito, mas estou comprometida em honrar este acordo. Quando ela encerrou a ligação e voltou para a cozinha, fingi estar absorto no meu livro, sem querer constrangê-la ao admitir que tinha ouvido. Mas, em particular, fiquei maravilhado com o crescimento evidente naquela simples conversa. A filha que antes rasgara meu cartão de crédito num acesso de fúria e direito agora lidava metodicamente com suas obrigações financeiras. Com maturidade e previsão. A recuperação, ao que parecia, veio de muitas formas. Algumas envolveram incisões cirúrgicas e reabilitação cardíaca, outras envolveram planilhas e conversas difíceis. Ambas exigiram paciência, consistência e a disposição de encarar realidades incômodas. Meu coração, tanto o órgão físico quanto o centro emocional do meu ser, estava se curando de maneiras que eu não ousara esperar quando esta jornada começou. A dor de ambas as recuperações era real, mas também o era a promessa de força e funcionalidade renovadas que se estendia do outro lado dessa difícil passagem. 3 meses após a minha cirurgia, a vida havia se adaptado a um novo ritmo. Retomei as aulas particulares em um horário limitado, começando com apenas 2 alunos e adicionando mais gradualmente à medida que minha resistência melhorava. Amanda continuou trabalhando remotamente na maioria dos dias, embora agora passasse 2 dias por semana em seu escritório no centro da cidade. Nossa convivência havia encontrado o equilíbrio, não sem atritos ocasionais, mas com um crescente respeito mútuo que não existia em nosso relacionamento anterior. Em uma manhã fresca de outubro, Amanda anunciou que passaria o dia fora. Marquei um almoço com o papai, explicou ela com uma ponta de tensão na voz. Precisamos conversar sobre algumas coisas. Claro, respondi, tentando soar neutra apesar da minha preocupação. Suas sessões de terapia nos últimos 2 meses tinham se concentrado bastante em seu relacionamento com Jack,
desvendando os padrões de manipulação emocional e irresponsabilidade financeira que ela havia internalizado nele. Este almoço representou sua primeira tentativa de estabelecer limites mais saudáveis pessoalmente em vez de apenas por telefone. Não estou esperando milagres, acrescentou ela, percebendo claramente minha preocupação. A doutora Lavigne e eu discutimos resultados realistas. Trata-se de clareza, não de confronto. Assenti, impressionada com sua abordagem ponderada. Você se conhece melhor agora. Isso faz a diferença em qualquer conversa difícil. Depois que ela saiu, fiquei inquieta, incapaz de me concentrar nos planos de aula para as aulas de reforço da semana seguinte. Minha preocupação não era que Amanda voltasse aos seus velhos hábitos. Ela havia demonstrado uma consistência notável em sua nova consciência financeira e emocional. Em vez disso, eu me preocupava com o impacto de Jack em sua confiança ainda em evolução. Ele sempre fora hábil em minar qualquer perspectiva que desafiasse suas narrativas egoístas. Para me distrair, decidi organizar alguns papéis que se acumularam durante minha recuperação. Entre os extratos médicos e a correspondência do seguro, encontrei um envelope que não reconheci, endereçado a Amanda, mas entregue em nossa casa. Provavelmente um extrato de um de seus credores que ainda não havia sido atualizado com a mudança de endereço. Deixei-o de lado para entregá-lo a ela mais tarde e continuei organizando os papéis até que minha energia se esvaiu e eu precisei descansar. Minha recuperação estava progredindo bem, mas o cansaço ainda me atacava inesperadamente, um lembrete humilhante do grande trauma que meu corpo havia sofrido. Amanda voltou no meio da tarde. Sua expressão era uma mistura complexa de emoções que não consegui decifrar imediatamente. Como foi o almoço? Perguntei cautelosamente. Ela largou a bolsa deliberadamente, como se estivesse ganhando tempo para organizar os pensamentos. Educativo, ela finalmente respondeu. Papai foi exatamente como eu esperava e completamente surpreendente ao mesmo tempo. Esperei, permitindo que ela processasse a situação no seu próprio ritmo. Ele tentou todas as táticas de sempre: charme, distração, minimizar minha... Nossa conversa foi interrompida pela campainha. Susan chegou com as compras que havia comprado para nós. Enquanto Amanda ia ajudá-la a descarregar o carro, reflete sobre a jornada inesperada que havíamos feito desde o meu diagnóstico cardíaco. A recuperação física estava ocorrendo de acordo com as expectativas médicas. Mas a cura emocional e relacional havia tomado um rumo que nenhum cardiologista poderia ter previsto. Mais tarde naquela noite, enquanto Amanda preparava o jantar, um simples frango assado com legumes, bem diferente da comida cara para a viagem Que tipo de ajuda? Perguntei cautelosamente. Financeira, claro. A risada de Amanda não tinha humor. Ele está sendo despejado da casa de um amigo. Precisa do aluguel do primeiro e do último mês, além do depósito de segurança para um apartamento. Cerca de $4.000 no total. E o que você disse? Perguntei. Ela me olhou diretamente nos olhos. Eu disse não. A simples declaração pairou entre nós, representando uma mudança radical no relacionamento de Amanda com o pai. Durante toda a sua vida adulta, ela reagiu às emergências financeiras de Jack tentando ajudar diretamente quando podia ou sentindo-se culpada quando não podia. Deve ter sido difícil, observei. Ela reconheceu, principalmente quando ele chorou mais e disse que eu o estava abandonando como todo mundo. Mas então algo estranho aconteceu. Ela se inclinou para a frente com a expressão séria. Senti um momento de clareza absoluta. Lembrei-me de ter dito quase as mesmas palavras quando você pediu para usar meu cartão de crédito para suas despesas médicas. O paralelo foi esclarecedor. Permaneci em silêncio, sentindo que ela precisava lidar com essa constatação sem a minha intervenção. Disse a ele que não podia ajudar porque estava lidando com a minha própria recuperação financeira, continuou ela. Que estava trabalhando para reparar os danos causados por anos vivendo acima das minhas possibilidades. E então, eis a parte em que ainda não consigo acreditar? Sugeri que ele entrasse em contato com um serviço de aconselhamento de crédito e dei a ele as informações da organização sem fins lucrativos que estava me ajudando.
Como ele reagiu? Perguntei, embora pudesse facilmente imaginar a reação de Jack a um conselho tão prático. Ele ficou bravo, disse que eu tinha me tornado fria. Igual a você, ela balançou a cabeça. Foi aí que percebi que sempre que um de nós age de forma responsável com dinheiro, ele nos chama de frios, tensos ou sem graça. Ele nos condicionou a associar responsabilidade financeira a traços de personalidade negativos. Essa percepção que eu já compreendia há anos, mas nunca conseguirá comunicar efetivamente a Amanda, agora vinha de sua própria observação. O poder daquela percepção direta excedia em muito qualquer coisa que eu pudesse ter dito a ela. É uma tática de manipulação, confirmei suavemente. Uma que ele usa com sucesso há décadas. Para nós dois, ela concordou. Mas não funciona mais. Pelo menos não para mim. Ela fez uma pausa e acrescentou: "Ah, quase esqueci. Chegou alguma correspondência para mim hoje?" Peguei o envelope que havia separado antes. Só isso, provavelmente uma declaração de um dos seus credores. Amanda examinou o envelope, franzindo a testa. É da Midwest Financial Services. Não tenho nenhuma conta com eles. Ela o abriu com cuidado, desdobrando a carta dentro. Enquanto lia, sua expressão mudou de confusão para descrença. "Mãe", ela começou, mas parou com a voz embargada. "Você precisa ver isso." A carta era uma resposta a um pedido de empréstimo aparentemente apresentado em nome de Amanda 3 semanas antes. Um pedido de $25.000 que havia sido negado por insuficiência de crédito. O que me chamou a atenção, no entanto, foi a assinatura escaneada na parte inferior do formulário de inscrição, incluída na carta de rejeição. Era a assinatura de Amanda, ou melhor, um facsímile razoável que não levantaria suspeitas para alguém que não conhecesse sua caligrafia. Mas, tendo verificado a lição de casa durante anos e recebido cartões e bilhetes de aniversário ao longo da vida, reconheci imediatamente que não era autêntico. "Nunca solicitei esse empréstimo", declarou Amanda com a voz tensa e uma raiva contida. "Nunca ouvi falar dessa empresa. Será que é roubo de identidade?" Sugeri, embora uma suspeita repugnante já estivesse se formando. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para a assinatura. "O almoço de hoje não foi coincidência", disse ela finalmente. "Papai sabia que esta carta estava chegando. Ele estava tentando garantir minha ajuda financeira antes que eu a recebesse." A conclusão parecia inescapável, mas ainda assim chocante em suas implicações. "Você acha que seu pai falsificou sua assinatura em um pedido de empréstimo?" perguntei. "Eu sei que sim", respondeu ela com uma certeza sombria. "Veja o endereço no pedido. É a casa de um amigo dele, onde ele está hospedado, e o número de telefone consta como meu. É o celular dele." Meu coração doeu por ela, não pela incisão cirúrgica, mas por testemunhar aquela revelação dolorosa. "Amanda, sinto muito." "Não se desculpe", disse ela com a voz firme. "Isso é realmente esclarecedor. Todos esses anos, achei que ele era apenas financeiramente irresponsável. Mas isso é fraude de verdade. Ele estava disposto a destruir meu crédito, que estou trabalhando tanto para consertar, para resolver seu problema temporário de moradia." Ela dobrou a carta cuidadosamente, com movimentos deliberados e controlados. "Preciso entrar em contato com esta empresa imediatamente para denunciar a fraude. Depois, provavelmente devo registrar um boletim de ocorrência para me proteger legalmente." A resposta racional e metódica me surpreendeu. A Amanda de 6 meses atrás teria sido tomada por um turbilhão emocional, negação, desculpas, talvez até me culpando por, de alguma forma, tê-la colocado contra o pai. Essa abordagem comedida a uma descoberta profundamente dolorosa demonstrava o quanto ela havia evoluído. "Você gostaria que eu ajudasse com alguma coisa?" ofereci. Ela pensou um pouco e assentiu. "Na verdade, sim. Você poderia dar uma olhada na carta que redigi para a empresa de empréstimo? Certifique-se de que seja clara e abrangente." "Claro", concordei. Enquanto ela se dirigia ao seu quarto para começar a lidar com a crise mais recente, eu permaneci no sofá, processando o que acabará de acontecer. A revelação da disposição de Jack em cometer fraude usando a identidade da filha foi chocante, mas não totalmente surpreendente.
Representava uma escalada de sua exploração financeira habitual, mas seguia o mesmo padrão fundamental. O que foi realmente notável foi a resposta de Amanda. A clareza com que reconheceu a violação, sua recusa em minimizá-la ou desculpá-la e seu foco imediato em soluções práticas, em vez de um colapso emocional. 6 meses atrás, tal descoberta poderia tê-la devastado. Hoje parecia fortalecer sua determinação de criar padrões mais saudáveis em sua vida. Meu coração físico estava se curando de acordo com as expectativas médicas. O coração metafórico de Amanda, seu núcleo emocional e sistema de valores, estava passando por uma reconstrução própria, talvez mais profunda do que a minha reparação cirúrgica. Ambos os processos envolviam dor, mas ambos prometiam maior força e funcionalidade do outro lado da recuperação. O incidente da fraude no empréstimo marcou uma virada no relacionamento de Amanda com o pai. Depois de denunciar a falsificação à instituição financeira e registrar um boletim de ocorrência, medidas difíceis que ela tomou com notável compostura, ela tomou a dolorosa decisão de cortar completamente o contato com Jack, pelo menos temporariamente. Não se trata de punição, explicou ela durante uma de nossas conversas noturnas. Trata-se de proteger minha segurança financeira, minha saúde emocional e meu processo de recuperação. A doutora Lavigne chama isso de um limite necessário, não de um fechamento permanente. Assenti, entendendo a diferença. Ao contrário dos cortes dramáticos de relacionamento de Jack, que ele usava como armas quando as pessoas não atendiam às suas exigências, a decisão de Amanda veio de uma posição de autopreservação, e não de manipulação ou retaliação. As semanas que se seguiram trouxeram cura contínua, tanto física quanto relacional. No 4º mês da minha recuperação, o Dr. Shane me liberou para atividades normais com pequenas restrições. Retomei minha agenda completa de aulas particulares, embora ainda me cansasse com mais facilidade do que antes da cirurgia. Amanda continuou com suas sessões de aconselhamento de crédito e terapia, progredindo constantemente em sua saúde financeira e emocional. Numa noite fresca de novembro, enquanto compartilhávamos um jantar simples de sopa e pão, Amanda abordou um assunto que pairava sem ser mencionado entre nós. Tenho procurado apartamentos com mais seriedade, disse ela, mexendo a sopa pensativamente. O condomínio Westbrook tem um apartamento de 1 quarto disponível no mês que vem. Está dentro do meu orçamento. Mesmo, você gostaria que eu ajudasse com alguma coisa? Ofereci. Ela pensou um pouco e assentiu. Na verdade, sim. Você poderia dar uma olhada na carta que redigi para a empresa de empréstimo? Certifique-se de que seja clara e abrangente. Claro, concordei. Enquanto ela se dirigia ao seu quarto para começar a lidar com a crise mais recente, eu permaneci no sofá, processando o que acabará de acontecer. A revelação da disposição de Jack em cometer fraude usando a identidade da filha foi chocante, mas não totalmente surpreendente. Representava uma escalada de sua exploração financeira habitual, mas seguia o mesmo padrão fundamental. O que foi realmente notável foi a resposta de Amanda. A clareza com que reconheceu a violação, sua recusa em minimizá-la ou desculpá-la e seu foco imediato em soluções práticas, em vez de um colapso emocional. 6 meses atrás, tal descoberta poderia tê-la devastado. Hoje parecia fortalecer sua determinação de criar padrões mais saudáveis em sua vida. Meu coração físico estava se curando de acordo com as expectativas médicas. O coração metafórico de Amanda, seu núcleo emocional e sistema de valores, estava passando por uma reconstrução própria, talvez mais profunda do que a minha reparação cirúrgica. Ambos os processos envolviam dor, mas ambos prometiam maior força e funcionalidade do outro lado da recuperação. O incidente da fraude no empréstimo marcou uma virada no relacionamento de Amanda com o pai. Depois de denunciar a falsificação à instituição financeira e registrar um boletim de ocorrência, medidas difíceis que ela tomou com notável compostura, ela tomou a dolorosa decisão de cortar completamente o contato com Jack, pelo menos temporariamente. Não se trata de punição, explicou ela durante uma de nossas conversas noturnas. Trata-se de proteger minha segurança financeira, minha saúde emocional e meu processo de recuperação.
A doutora Lavigne chama isso de um limite necessário, não de um fechamento permanente. Assenti, entendendo a diferença. Ao contrário dos cortes dramáticos de relacionamento de Jack, que ele usava como armas quando as pessoas não atendiam às suas exigências, a decisão de Amanda veio de uma posição de autopreservação, e não de manipulação ou retaliação. As semanas que se seguiram trouxeram cura contínua, tanto física quanto relacional. No 4º mês da minha recuperação, o Dr. Shane me liberou para atividades normais com pequenas restrições. Retomei minha agenda completa de aulas particulares, embora ainda me cansasse com mais facilidade do que antes da cirurgia. Amanda continuou com suas sessões de aconselhamento de crédito e terapia, progredindo constantemente em sua saúde financeira e emocional. Numa noite fresca de novembro, enquanto sei disso logicamente, reconheceu ela, mas também sei que durante anos desconsiderei seu apoio, sem dar nada em troca. A ideia de retornar a essa dinâmica unilateral parece errada, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes. Sua consciência do nosso padrão doentio anterior me impressionou. Muitas pessoas repetem dinâmicas de relacionamento disfuncionais sem nunca reconhecê-las, muito menos trabalhar ativamente para mudá-las. E se abordarmos isso matematicamente, sugeri, recorrendo à minha estrutura preferida para a resolução de problemas. Vamos identificar as necessidades reais e as soluções potenciais, em vez de partir de suposições emocionais. Amanda sorriu levemente diante da minha abordagem característica. Certo, professor Wilson, vamos fazer as contas. Juntas analisamos a situação objetivamente. Meu estado de saúde atual, bom, com as considerações normais da idade, os sistemas de apoio existentes, fortes conexões com a comunidade e preocupações práticas, principalmente o transporte para acompanhamentos médicos ocasionais quando ela viajava. Então, a verdadeira questão não é mais a assistência diária, concluiu Amanda, mas ter apoio para situações específicas e emergências. Exatamente. E existem várias soluções para essas necessidades específicas que não exigem que você limite seu progresso na carreira, eu disse. Ela assentiu, parecendo aliviada. Posso combinar com a Susan ou seus outros amigos o transporte quando estiver viajando, e podemos considerar um daqueles serviços de alerta médico com detecção de quedas, só para maior segurança. Parecem precauções razoáveis, concordei. Mas quero que você aceite esta promoção sem reservas. Você a conquistou por meio de suas habilidades profissionais, e ela representa um passo importante na sua recuperação financeira. A expressão de Amanda se suavizou. É estranho. Durante anos, busquei cargos e aumentos salariais para financiar um estilo de vida que eu não tinha condições de pagar. Agora estou animada com esta promoção principalmente porque ela me ajudará a pagar dívidas mais rápido e, eventualmente, reconstruir minhas economias. Essa é uma perspectiva mais saudável, observei. Sucesso medido pela segurança financeira e não pela aquisição material. Aprendi com você, disse ela baixinho, embora tenha demorado muito para entender a lição. A conversa mudou para detalhes práticos. Quando ela veria o apartamento, quais móveis precisaria mínimos, dadas as novas restrições orçamentárias? Como organizaríamos a transição para manter contato regular sem a proximidade forçada da coabitação? Gostaria de manter nossos jantares de domingo, sugeriu ela. E talvez eu ainda possa ajudar com seu jardim nos fins de semana. Você não deve fazer o trabalho mais pesado por um tempo. Eu adoraria, respondi, tocada pelo desejo dela de manter uma conexão significativa, em vez de apenas fazer check-ins obrigatórios. Enquanto lavávamos a louça do jantar juntas, um pequeno ritmo doméstico que havíamos estabelecido durante minha recuperação. Reflete sobre a improbabilidade matemática do nosso relacionamento atual se alguém tivesse sugerido há 6 meses que Amanda estaria morando comigo, me ajudando na recuperação, lidando com seus problemas financeiros de forma responsável e mantendo limites adequados com o pai. Eu teria calculado a probabilidade em quase zero.
No entanto, lá estávamos nós, navegando por uma transição que reconhecia tanto a independência quanto a interdependência, uma equação muito mais saudável do que a dinâmica codependente que caracterizava nosso relacionamento anterior. Mais tarde naquela noite, enquanto me preparava para dormir, encontrei um pequeno pacote na minha mesa de cabeceira com um bilhete escrito à mão por Amanda. Um agradecimento parece inadequado, mas é um começo. Com amor, A. Dentro havia um pingente de prata em forma de coração, não o símbolo estilizado do Dia dos Namorados, mas um coração anatomicamente correto, com suas câmaras e válvulas claramente definidas. O cartão anexo dizia: para a mulher que me ensinou que a verdadeira força vem do coração, tanto a física que você curou quanto a metafórica que você sempre exemplificou. Obrigada por me dar tempo e espaço para encontrar o meu. Prendi o colar em volta do pescoço, com o peso do coração de prata apoiado na minha cicatriz cirúrgica. Uma justaposição poética da cura física e emocional que havia ocorrido nos últimos meses. Alguns problemas matemáticos têm múltiplas soluções corretas. Outros exigem aproximações em vez de respostas exatas. A equação do meu relacionamento com Amanda nunca foi perfeitamente solucionável, mas finalmente encontramos uma expressão equilibrada que honrava ambos os lados, não perfeita, mas se aproximando de um equilíbrio mais otimizado do que eu jamais ousara esperar durante aqueles anos difíceis de permissividade e ressentimento. Em uma manhã ensolarada de dezembro, 6 meses após minha cirurgia e precisamente 2 semanas depois de Amanda se mudar para seu modesto apartamento em Westbrook, sentei-me à mesa da cozinha e revisei minhas finanças. As contas médicas finalmente pararam de chegar. Os pedidos de reembolso do seguro foram quitados e agora eu podia avaliar o impacto total da minha aventura cardíaca na minha situação financeira. Os números eram preocupantes, mas não catastróficos. Meu fundo de emergência estava esgotado e eu precisei sacar uma pequena quantia da minha poupança para a aposentadoria para cobrir as contas finais. Os anos subsidiando o estilo de vida de Amanda certamente me deixaram mais vulnerável do que deveria aos 62 anos. Mas um orçamento cuidadoso me permitiria reconstruir minhas reservas gradualmente. Minha calculadora e planilhas, ferramentas que me guiaram por décadas de equilíbrio financeiro, agora mostravam um caminho a seguir. Levaria aproximadamente 18 meses para repor meu fundo de emergência se eu mantivesse minha agenda atual de aulas particulares e continuasse com meu estilo de vida frugal. Não é o ideal, mas é possível. A campainha tocou, interrompendo meus cálculos. Amanda estava na varanda segurando um pequeno vaso de poinsettia e uma pasta. Cheguei cedo para o jantar de domingo, observei com um sorriso, recuando para deixá-la entrar. Tive uma reunião aqui perto e pensei em deixar isto, explicou ela, colocando a poinsettia na mesa da entrada. Além disso, tenho novidades. Levei-a até a cozinha, onde meus documentos financeiros ainda estavam espalhados sobre a mesa. Ela olhou para eles, imediatamente percebendo o que eu estava fazendo. Contabilidade de fim de ano? Perguntou ela, colocando a pasta ao lado das minhas planilhas. Só para ter uma ideia clara de como as coisas estão depois da cirurgia, confirmei, oferecendo-lhe café. Ela assentiu, aceitando a xícara. Na verdade, isso tem a ver com o motivo pelo qual estou aqui, disse ela. Abriu a pasta e retirou um cheque, colocando-o cuidadosamente ao lado da minha calculadora. Meu bônus de fim de ano chegou ontem. O cheque era nominal a mim, no valor de $5.000. Olhei para ele e depois para ela. Amanda, o que é isso? O primeiro pagamento significativo do que lhe devo, respondeu ela calmamente. Meu bônus foi de $7.000 antes dos impostos. Guardei o suficiente para manter meu fundo de emergência e coloquei o restante para pagar minha dívida com você. Combinamos pagamentos mensais de $100, lembrei-a. Isso não é necessário. O plano de pagamento era um compromisso mínimo, não um limite máximo, ela rebateu. O consultor financeiro aconselhou alocar a renda inesperada principalmente para a redução da dívida, em vez de expandir o estilo de vida. Empurrei o cheque de volta para ela. Sua dívida de cartão de crédito deve ter prioridade. As taxas de juros são punitivas. Já resolvido, ela me garantiu.
Negociei acordos com 2 das operadoras de cartão e tenho feito pagamentos antecipados na terceira. Isso, ela apontou para o cheque, é algo separado daquela estratégia. A abordagem metódica me impressionou, sem decisões financeiras impulsivas, mas uma estratégia equilibrada que aborda múltiplas obrigações simultaneamente, tão diferente de sua abordagem anterior de tudo ou nada em relação ao dinheiro. Além disso, ela continuou com um pequeno sorriso, não se trata apenas de contabilidade financeira. Trata-se também de equilibrar outras equações. Eu entendi o que ela queria dizer. O dinheiro representava mais do que uma restituição financeira. Simbolizava o reconhecimento do desequilíbrio que caracterizava nosso relacionamento há tanto tempo. Ao insistir no pagamento, ainda que gradual, ela estava estabelecendo uma dinâmica mais saudável entre nós, baseada no respeito mútuo, em vez de uma dependência não reconhecida. Nesse caso, eu disse obrigada. Aceitei o cheque com a mesma seriedade com que me ofereceram. Isso ajudará a reconstruir meu fundo de emergência mais rápido do que eu havia previsto. Ela assentiu, visivelmente satisfeita com minha aceitação direta. Como estão os cálculos? Perguntou, apontando para minhas planilhas. Desafiador, mas não impossível, respondi honestamente. Os custos médicos foram significativos, mas estou desenvolvendo um plano de recuperação, tanto financeira quanto cardíaca. Amanda estudou meus números com uma compreensão renovada. 6 meses atrás, ela teria ignorado colunas de números ou feito comentários desdenhosos sobre minha obsessão por orçamento. Agora, ela os analisava com atenção, fazendo perguntas relevantes sobre minha cobertura de seguro, projeções de renda e categorias de despesas. Você ainda está dando aulas particulares por muitas horas, observou ela, anotando meus cálculos de renda. O Dr. Shen recomendou reduzir sua agenda por pelo menos mais 3 meses. A conta exige um certo nível de renda, expliquei, a menos que eu queira esgotar ainda mais minhas economias para a aposentadoria, o que seria uma visão míope. Ela franziu a testa levemente. Deve haver alternativas. Que tal aulas particulares online? Menos exigentes fisicamente do que ter alunos aqui, potencialmente mais eficientes com o seu tempo. A sugestão me surpreendeu, não por não ser lógica, mas por demonstrar uma abordagem criativa de resolução de problemas financeiros, em vez de pensamento mágico ou evasão. Outro sinal de sua evolução. Já pensei nisso, admiti, mas muitos dos meus alunos se beneficiam da interação presencial, especialmente aqueles com dificuldades de atenção. Um modelo híbrido, então, sugeriu ela. Mantenha seus alunos mais vulneráveis presencialmente. Transfira outros para o ambiente online e, potencialmente, expanda seu alcance para além dos alunos locais. A economia pode funcionar a seu favor, taxas um pouco mais baixas, mas maior volume e menos esforço físico. Sua análise foi sólida, aplicando princípios de negócios à minha prática de tutoria de maneiras que eu ainda não havia explorado completamente. Ensinar sempre foi minha vocação, e não uma atividade puramente econômica. Mas sua perspectiva ofereceu insights valiosos. Vou dar uma olhada, prometi, genuinamente intrigado com as possibilidades. Posso ajudar a configurar a tecnologia se você decidir experimentar, ela ofereceu. É semelhante aos sistemas de trabalho remoto que usamos na minha empresa. Essa oferta prática de assistência, usando suas habilidades reais em vez de apenas recursos financeiros, representou mais uma mudança saudável em nosso relacionamento. Por muito tempo, o dinheiro foi o principal meio de troca entre nós, distorcendo nossa conexão e reforçando padrões prejudiciais. Nossa conversa se voltou para seu novo apartamento e emprego. A promoção havia começado oficialmente na semana anterior, trazendo consigo maiores responsabilidades e um salário mais alto. Ela descreveu sua primeira visita ao escritório regional, marcada para janeiro, com uma mistura de entusiasmo e preocupação com os desafios. É estranho, refletiu ela. 6 meses atrás, eu teria me concentrado inteiramente nos aspectos de prestígio desta promoção, o título, a conta de despesas, as viagens de negócios. Agora estou pensando no desenvolvimento de habilidades, nas oportunidades de networking, nas implicações de carreira a longo prazo.
uma perspectiva mais equilibrada, observei. Exatamente. Equilíbrio. É disso que tenho sentido falta nas minhas finanças, na minha abordagem profissional, nos meus relacionamentos. Ela gesticulou entre nós, incluindo este. Continuamos conversando enquanto a manhã dava lugar à tarde, a conversa fluindo naturalmente entre questões práticas e reflexões mais profundas. Eu não era mais a mãe preocupada que dava conselhos sem ser ouvida. Nem era a filha na defensiva que rejeitava orientações. Em vez disso, éramos duas adultas enfrentando desafios complexos da vida, cada uma com perspectivas valiosas a contribuir. Por fim, Amanda olhou para o relógio. Preciso ir. Vou me encontrar com o proprietário para discutir um pequeno problema de encanamento. Atividades de domingo muito glamorosas. Cuidar da casa não é glamouroso, mas é essencial, respondi. Tentei te ensinar outra coisa que provavelmente soou como uma reclamação maternal ultrapassada na época. Ela riu. Entre muitas lições que estou apreciando tardiamente. A lista é vergonhosamente longa. Enquanto ela se preparava para ir embora, impulsivamente perguntei: você gostaria de vir para o Natal? Só um jantar tranquilo, nada de especial. Sua expressão se suavizou. Eu gostaria muito. Na verdade, eu ia perguntar se poderia passar a noite de véspera de Natal. Meu apartamento vai ser, bem, são minhas primeiras férias sozinha. E eu pensei, você é sempre bem-vinda, assegurei-lhe, tocado pela vulnerabilidade do seu pedido. Depois que ela saiu, retomei meus cálculos financeiros, agora incluindo sua contribuição inesperada. As projeções revisadas mostravam um cronograma de recuperação um pouco mais otimista, ainda desafiador, mas menos precário do que antes. Fiquei pensando na sugestão da Amanda sobre aulas particulares online. A ideia tinha méritos que iam além das vantagens econômicas. Representava adaptação em vez de sacrifício. Encontrar soluções criativas para circunstâncias diferentes em vez de simplesmente reduzir expectativas ou esgotar recursos. Talvez essa tenha sido a lição mais importante que ambos aprendemos durante essa crise prolongada: a adaptabilidade como forma de resiliência. Contratempos financeiros, problemas de saúde, dificuldades de relacionamento, tudo isso exigiu adaptação em vez de capitulação. 6 meses antes, uma crise de saúde inesperada revelou verdades financeiras há muito escondidas sob camadas de permissividade e negação. O confronto inicial foi doloroso para nós dois, expondo padrões de dependência e ressentimento que corroeram nosso relacionamento por anos. No entanto, daquele começo difícil emergiu algo que eu quase havia parado de acreditar ser possível: um relacionamento mais saudável baseado em honestidade, limites adequados e respeito mútuo. Não perfeitos, ambos ainda carregávamos padrões emocionais que ocasionalmente apareciam de maneiras inúteis, mas equilibrados de maneiras que antes pareciam matematicamente impossíveis. Meu coração físico estava se recuperando de acordo com as expectativas médicas. Minha situação financeira, embora tensa, tinha um caminho claro de recuperação. E meu relacionamento com minha filha encontrou um equilíbrio que eu jamais ousei esperar durante aqueles anos difíceis. Algumas equações demoravam mais para serem resolvidas do que outras. Algumas exigiram múltiplas tentativas, revisões e recálculos antes que uma solução satisfatória surgisse. Mas os princípios fundamentais permaneceram constantes: honestidade com os números, adaptação a variáveis em constante mudança e persistência no processo de resolução de problemas. Na matemática e na vida, o equilíbrio sempre valeu o esforço necessário para alcançá-lo. Muito obrigado por ouvir. Deixe um comentário com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história com um amigo.